Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h12 da manhã de uma quarta-feira do dia 10 de janeiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia mesmo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, o que nós vamos realizar? A realização. O que seria a realização? Se eu viesse traçar uma casa para eu morar, certamente eu iria duvidar. Duvidar. E de que eu poderia duvidar? A questão é você ser capaz de dúvida levantar para o traçado da casa ali se manifestar. Muitas vezes nós não conseguimos, é verdade, colocar em prática aquilo que a teoria vai nos dar. A gente fica sem saber exatamente como começar. Passamos muitas vezes até dias tentando encontrar o traçado para aquilo que facilmente a gente pode falar no papel está e alguém poder identificar a ideia. Como é complicado mesmo a gente tirar uma coisa de lá para trazer para cá, ao ponto de alguém conseguir identificar mais do que está cá, aquilo que está lá, e um diálogo ali se formar. E se houver algum tipo de mudança a se dar quando a coisa começar a se concretizar, com parede a levantar, a gente vai poder realizar com uma certa facilidade. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus me disse para eu poder buscar uma ideia de casa boa, corretinha mesmo, para se estar. Eu fiquei pensando na visão do lugar. Sim, porque você agradar as vistas. Sim, como de fato você parar diante de um lugar e visualmente de primeira lhe agradar. Naquele momento, de forma imediata, eu fui parar no cemitério que algumas vezes estive a entrar para parente visitar. Santo Deus, parei ali, imaginei mesmo um condomínio fechado. O porteiro estava do lado. Olhei para ele, assim, calado, observando os meus passos. Então, desejei até cumprimentar, dizer bom dia, oi, olá, como vai? Posso passar? Mas naquele momento um passarinho resolveu defecar. Santo Deus. Sabendo eu a tragédia que é
fezes de passarinho nos olhos da gente entrar. Imediatamente a minha cabeça estive a baixar, mas o porteiro resolveu as vistas levantar para ver onde tudo aquilo iria dar. Santo Deus! Os gritos pareciam evacuar, evacuar. Naquele momento eu fiquei pensando que todo o cemitério iria acordar dos gritos que o porteiro estava a dar. Como um vigia poder vigiar sem as vistas alcançar? Santo Deus! Desejei até a boca do porteiro tapar. Mas e mais, eu não poderia assim realizar. Ele tinha razão, direito de gritar, o desespero tomar conta dele. Naquele momento eu fiquei a pensar, será que ele estava a se lembrar da passagem bíblica em que um pássaro a passar defecou e o homem esteve a se cegar, tendo que muita coisa difícil ali realizar, confiando naquilo que Deus tinha para dar. Até testamento. Tobi esteve a preparar, chamou o filho para clarear o desejo de cunho particular, porque um pássaro resolveu defecar e as vistas se perderam naquele lugar. Ali, depois que muito gritar, a garganta arranhar, o porteiro começou a tatear, procurando um meio dele se sentar, talvez para a razão ele alcançar. Quando assim esteve a se dar, eu me aproximei devagar e disse para ele: se é difícil, vivo, você agora enxergar, sugiro a você, com morto você está, já que está cego para os vivos do lugar. Em compensação, vai poder vigiar cada morto desse lugar, e morto certamente vai lhe ajudar, trazendo a visão de cunho tão peculiar. O porteiro, sem alcançar aquilo que eu estava a falar, desabou a chorar. Desabou a chorar, e me disse, engasgar, como é que eu posso morto vigiar, se eu sou o único vivo desse lugar? Ali, olhando para o porteiro, disse para ele: enganado você está. Você é tão morto quanto todo morto que aí está. O problema é que você resolveu na porta do cemitério ficar dando conta dos vivos que estão a passar. Mas, se eu fosse você, eu colocaria os 2 pés no condomínio que Deus certamente esteve a elevar a condição primorosa no lugar para cada um ter direito dos 7 palmos alcançar e finalmente aluguel não pagar.
Santo. Imediatamente o porteiro começou a enxergar. E me pediu para, de fato, nas minhas mãos pegar, e começou a me apertar, e me apertar, e a me apertar. De repente, o porteiro passou a gritar, descrevendo os mortos do lugar. Eu então disse para ele, agora só precisa você identificar o seu lugar. Sim, vamos juntos entrar. Eu queria mesmo traçar uma ideia da casa que Deus esteve a me dar para eu finalmente ter direito da cadeira, do chá, em uma xícara de café degustar. Entramos ali, e ele olhando, muito conversando, e finalmente o seu lugar ele esteve alcançando. Imediatamente ele esteve me olhando e me disse, ninguém esteve ocupando. Um alívio esteve imediatamente me dando. Eu disse para ele, santo Deus, ninguém esteve ocupando. Isso quer dizer que você esteve levantando. Quem poderia de fato levantar para se ver vivo no lugar e ao mesmo tempo certidão de óbito tirar? Que beleza! Que beleza, que beleza! Era aquilo tudo que o porteiro estava mesmo a me dar enquanto aprendizado para a minha casa eu formar. Eu então resolvi mesmo ali no cemitério caminhava aqui, com um falava e outro, e o porteiro ali com a mão assim a me olhar, buscando o entendimento do que eu estava a realizar. Eu então disse para ele, eu já sei de onde começar. Nós dois vamos voltar. E vamos traçar uma ideia do que realmente aqui esteve a se dar. Mas é cada um deixando o coração falar para a verdade do coração se apresentar. Assim, juntos, uma casa podemos edificar e um próximo passo a gente poder dar. Foi uma coisa difícil. Sim, não é fácil você na porta do cemitério ficar sem saber realmente onde é o seu lugar, com medo de colocar um pé dentro e os dois ali ficar. E ao mesmo tempo ter medo de se afastar e perder até o seu lugar. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Passamos a cantarolar e descemos a rua devagar. Chegamos na porta da casa de Vocinha. Certamente eu iria desejar que vovô Franca estivesse lá para um cafezinho me dar. Mas aquele que até há pouco estava na porta do cemitério com medo de entrar, disse para ele, eu não lhe aconselho a entrar na casa de Vocinha. Não é o momento de aí estar. A família pode mesmo uma visão de mundo
ali dificultar. Aí eu reuni todos os mortos do lugar. Achei que era bom, de fato, fazer da casa divorciar o presépio perfeito para toda a família. Edificar. Enquanto lá, ele deu aquela gargalhada e me disse: tem certeza de que isso pode se dar? Eu disse para ele: Vocinha fez questão do presépio aumentar. Cada dia ela esteve a buscar uma coisinha aqui, outra acolá, e dizia que precisava manter Deus menino no altar, e trazia tanta coisa, que o jeito foi eu pedir para a família ajudar, mantendo viva a ideia de vida familiar. E aí, como muitos amigos estiveram a me visitar, não sei por que cismaram de participar da vida familiar. E aí, um cantinho aqui, outro acolá. E eu não tive dúvida de que seria bom de fato ampliar e uma grande família estiver a formar, cada um oferecendo o que tinha enquanto vida no lugar. Eu achei tão bom isso, que até vovô Josué resolveu ir muito trabalhar. Ele disse que não era bom a gente o tempo todo palmo usar. Era melhor a trena pegar, para cada um ter ideia do que é administrar. E fez tanto cálculo, que eu até fiquei a pensar que ele era o matemático mais perfeito do lugar. E a fama esteve a espalhar. Ele tem mesmo know-how para muitos ali ele ajudar. Vovô Josué nunca esteve a negar a trena usar para de fato tirar 7 palmos do lugar. E a beleza da gente poder estar com a família em qualquer lugar. Mas eu tinha que continuar. Então disse para aquele que estava comigo a rua atravessar, disse para ele: eu preciso na casa de Vocinha estar. E peço para o Senhor entrar no seu domínio familiar. Lembre-se de uma passagem da Bíblia. Quando uma confusão tão grande esteve a começar, Moisés pediu para o seu irmão que ele fosse para o meio do povo, ali, uma luz edificar, enquanto ele ia para a tenda clamar por Deus. Então, entre no seu domínio familiar. Tente de todo jeito uma luz ali edificar. Eu preciso com o vovô Josué falar. Dessa vez
não é bem a trena que eu vou solicitar, mas 7 palmos perfeitos de um matemático que o tempo todo soube me dar o nariz de tempero para cheiro de coisa ruim, com toda certeza eu alcançar. Como ele tinha uma ideia das coisas que eu estava a falar, já que vimos de fato a conversar, desceu a se apressar. Ali, entrando na casa de Vocinha, com vovô Josué a me esperar, me deu a medida perfeita das mãos que eu estava a precisar. Bem verdade, que eu nem queria mesmo aquilo tudo realizar. Era com muita amargura que eu recebia os palmos que cada um iria precisar. Vovô Josué, compreendendo a dificuldade de naquele momento ali estar, sentou comigo devagar e me disse: peguei cada palmo conforme o momento esteve a se dar. Não considerei coisas que são difíceis de no momento, no sepulcro, a gente colocar. Penso que no momento de chorar é bom a gente respeitar, e deixei os cravos dos defuntos naquele lugar. Assim o próprio defunto terá que a trena pegar para os próprios cravos carregar. Que coisa era maravilhosa o que vovô Josué estava a me dar. A delicadeza no tratar o defunto, separar os cravos, respeitar a dor, o momento, a dificuldade, a calamidade, aquela coisa toda. Naquele momento fiquei a observar. Cabiam com perfeição os 3 palmos. Poderíamos encaixar um no outro, como 3 vasilhas que a gente costuma comprar em qualquer mercadinho. Santo Deus. Mas aí, então, naquele momento, vovô Frank esteve a chegar, me mostrando o palmo que esteve a originar os 3 palminhos do lugar. Santo Deus, eu poderia mesmo naquele momento ali nem sequer desejar estar, mas seria egoísmo naquele momento em me pensar a família. E a família é muito mais do que uma unidade particular. Por que tanto egoísmo? Coisa ridícula seria mesmo naquele momento algum pensamento desse passar. Mas o ser humano pode até um leve egoísmo ali levantar. O que não pode se dar é deixar o egoísmo lhe dominar, a ponto de só em si pensar. O palmo original. Desejei e desejei muito não ter mesmo que
enterrar palmo assim, tão particular naquele lugar. Talvez os outros palmos nem sequer viessem se aproximar do condomínio que Deus esteve a edificar para a gente ter uma morada segura no lugar. Mas o palmo nunca esteve a imaginar que existia a possibilidade do condomínio chegar. O palmo parecia balõezinhos de ar, sempre a esperar algo que nunca iria se dar. Ainda assim o palmo se apegou tanto, que não viu o tempo passar e que o fim estava a chegar. Há possibilidade, sim, da gente buscar aquilo que o Evangelho está a nos falar: reconcilia-te enquanto estar a caminho. A questão é a gente definir o princípio do caminho. Porque se a gente conseguir definir o princípio do caminho, a gente vai saber buscar a Escritura na perfeição. Antes disso acontecer, antes disso, porque a Escritura traz isso para a gente. Antes, e faz um traçado perfeito para a gente compreender mesmo que é o fim do caminho. Que enquanto a gente de fato tiver o mínimo de condições de um pensamento trazer de lá para cá, para esse diálogo formar, a gente tem condição de reconciliar. E a gente poder até cravo de defunto dentro do nosso caixão colocar. O que infelizmente não esteve a se dar. E cravo de defunto não é uma coisa simples da gente pegar. Nunca foi, nem nunca será. Por isso, Deus sempre esteve a me falar para eu, com os meus próprios cravos de defunto, eu de fato lidar. Sendo morta no lugar, até digo que foi com muita facilidade que eu fui com os meus cravos de defunto lidar. Sim, sem esperança de poder uma outra vida levar. Então, eu pude mesmo o plano de casa perfeita edificar, trazer de lá para cá. Eu pude com o divino dialogar para ele poder ali me ajudar a eu edificar o meu próprio sepulcro e poder, com uma certa nostalgia, a minha vida levar, mas sem deixar os meus cravos de defunto para no futuro ou um terceiro encontrar. Isso é muito difícil da gente lidar. Quando
os olhos se encerram, o fim do caminho chega. Se a gente soubesse. Se a gente soubesse. O quão é difícil. O quão é difícil. A gente ficar entre os dois mundos. A gente iria a nossa vida levar sempre, sempre, sempre a usar o retrovisor. Para a gente, o tempo todo, a nossa casa ocupar. Sendo aqui, enquanto corpo, no lugar. Sendo lá, sim, quando o corpo costuma descansar e a vida está a continuar. Nós não deixamos de existir porque o corpo estará a dormir, não. O ser vivo continua ali. E se o ser vivo continua ali, imagine o quão é difícil dormir quando esse ser vivo sabe o que está por vir. Certamente, certamente, vai usufruir de tudo aquilo que esteve a conseguir como elemento para o mínimo, e um mínimo, ao menos, construir. E foi isso que Deus sempre esteve a me pedir, para eu saber de fato usufruir das coisas que existiam em mim. 24 horas, poder de fato caminhar. E ainda que o corpo viesse a se esgotar. E ainda que muitas vezes eu sentisse muita falta de ar e procurasse um meio seguro de respirar, eu não iria deixar de em sepulcro de família entrar. Porque família a gente deve amar. E como eu costumo em sepulcro de família entrar, julguei mesmo ser seguro aceitar a morte que o divino esteve a me dar. Sim, o divino não esteve a me obrigar, não. Mas ele trouxe de lá para cá para fundamentar a vida que eu iria levar. E eu poder dentro do meu sepulcro entrar e deixar 100% de Cássia lá. E se eu pude deixar 100% de Cássia lá, todos os cravos de Cássia eu também coloquei lá. E se coloquei todos os cravos de Cássia no sepulcro de Cássia, imagine se eu iria deixar uma taxa aqui, outra taxa acolá,
tirar o meu direito de em sepulcro estar. Eu jamais, jamais e jamais deixaria taxa ou prego me prejudicar. Porque taxa e prego eu também posso enterrar, levando em consideração tudo aquilo que realmente esteve a se dar. E como eu não quero taxa e prego enterrar, passei esses dias, e esses dias, e esses dias a buscar um caminho seguro para 2 sepulcros eu edificar, para colocar a vida dos filhos que certamente o meu útero esteve a alimentar, consciente de que era o melhor a se realizar. Assim, nem prego, nem taxa iriam prejudicar a vida que Cássia esteve a levar. Já que o sepulcro de Cássia eu tive que fechar, cortando realmente todas as possibilidades de terceiros jogar fardo pesado para Cássia carregar. E se eu não quis fardo pesado carregar, por que não preparar as moradas para os filhos que o útero de Cássia esteve a carregar? Assim, eu poderia mesmo todo o meu caminho terminar com a consciência da vida que eu estive a levar. E se aquilo saiu de lá para cá, por que desconsiderar? Deixar o meu corpo tombar para de repente eu acordar lá? Eu nunca iria facilitar, deixar a oportunidade para o meu corpo tombar aqui e eu acordar naquele lugar onde os imundos estavam a morada para mim edificar. Certamente conheci com muita dor aquele lugar. Então, se eu conheci aquela dor, julgo que é do meu direito eu aqui edificar as 2 moradas. Sim. Mas para isso se dar, eu tive porque todos os vínculos ali
terminar. Porque eu tinha que o caixão de Cássia fechar, o sepulcro lacrar, para nenhum prejuízo aqui eu causar. Foi fácil assim realizar? Não. Não foi. Mas eu posso fazer do meu útero o sepulcro para os 2 filhos poderem estar quando eu tiver que os 2 filhos enterrar. É natural. E não importa onde eu for estar, aqui, em outro lugar. Não importa. O importante sou eu não deixar as 2 crianças que o meu útero esteve a carregar, tombar naquele lugar. Como diz o ditado popular, chova ou faça pedra. Isso não vai se dar. A certeza está naquilo que eu posso realizar. Qualquer um deles, se aqui o corpo tombar, e se eu julgar que eu vou prejudicar, não sou eu que vou, de fato, enterrar. Eu nem vou comparecer para, de fato, do corpo cuidar. Se eu realmente entender que eu vou prejuízo causar. Porque não cheguei aqui plantando ilusão de que corpo é tudo, não. Tudo aquilo que aconteceu nesse lugar me dará certeza de que corpo qualquer um pode mesmo matar, qualquer um pode enterrar, qualquer um pode cuidar, mas o ser vivo que no corpo está e que o corpo vai deixar, esse não é para qualquer um não cuidar. Esse é só para quem tem estômago. Estômago para cuidar. Esse é só para quem tem, de fato, sangue no olho, para ser capaz de entrar dentro do sepulcro e poder, de fato, cortar, procurando os pontos chaves para da carne separar e ele poder ter uma chance de com os próprios cravos lidar. E é isso que muitos espíritos, como costumam chamar, irmãos que vivem do lado de lá, costumam realizar. Um trabalho árduo. Esses trabalhos que eles costumam realizar. Quando eles veem que aqueles ali a se amontoar não conseguem do corpo deslocar, e eles
se dispõe a entrar para descolar o ser vivo do corpo e deixar o corpo finalmente putrefar. Como eu não quero ilusão criar, como eu não quero desconsiderar o que realmente passou naquele lugar, eu estive a me antecipar. E independe da gente acreditar ou desacreditar. Cortei o cordão umbilical. Aquele cordão que a gente pode de fato usar, muitas vezes, para o outro a gente chantagear. E a gente dá até nome para isso. É uma chantagem emocional, você toda vez cai. Como eu não quero lidar com nenhum tipo de chantagem emocional. Como eu não quero deixar que ninguém venha usar o cordão umbilical para prejuízo causar. Julguei por bem mesmo, com Deus, estar trazendo para Deus o conceito de morada, de cunho particular, aquela que eu estava a alcançar. Assim Deus iria poder me dar a ideia perfeita da morada que eu iria desejar para qualquer ser vivo no lugar. O direito de pensar, de sentir e dele mesmo edificar. Foi fácil isso realizar? Nunca é fácil a gente sepulcro preparar. Mas muito mais difícil é em sepulcro a gente entrar para deslocar ser vivo de corpo a putrefar. Muito mais difícil. E quando é de sangue, ai meu santo, aí é que você vai compreender o quão é difícil você isso tem que fazer. Eu não espero que as pessoas possam me compreender. Eu não espero. Porque sou eu que estou a viver as dores que comigo estiveram a trazer. Sou eu. Quem continua a viver desse jeito difícil de entender sou eu. Então não vou esperar de ninguém compreensão, entendimento. Não espero, mesmo porque eu não estive a receber. E isso eu tenho o tempo todo que me dizer. Mas eu não quis oferecer indiferença. Eu não quis. E se eu cortei o cordão umbilical para que cada um possa pensar, sentir, agir com entendimento pleno de si, é porque eu não quis causar nenhum prejuízo aqui. Portanto, eu posso agir dessa forma que eu estou dizendo aqui, sem me importar com o que os outros vão pensar de mim. E eu não vou causar prejuízo para ninguém aqui. E isso é claro para mim. É por isso
que eu continuo a agir do mesmo jeito, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando o caminho de minha irmã aqui chegou ao fim, e eu em nenhum momento estendi o pensamento de que eu teria mesmo que passar por cima de mim. Foi de uma maneira simples, comum, natural, normal que eu agi. Porque isso faz parte de mim. Porque a vida, ela vai seguir. O corpo vai cair. Então não vou passar por cima de mim por ninguém aqui. É ninguém. É ninguém. É ninguém. Não iria desejar que ninguém passasse por cima de si mesmo por causa de mim. Nem por causa de ninguém. Entendo mesmo que eu comi o que ninguém é capaz de definir. Mas eu sei o que eu comi aqui. Eu sei. Eu sei o que existe de dor profunda dentro desse sepulcro aqui. Então não espere nenhum tipo de entendimento que possa causar prejuízo para ninguém aqui. O Evangelho nos diz: a carne para nada serve. É verdade. A carne só tem serventia enquanto, de fato, a gente pode mesmo definir algum tipo de ir e vir. Mas se algum curto-circuito acontecer aqui, nós vamos ficar ali, dependente totalmente dos outros. A carne não vai mais nos servir para nada. Então por que eu vou edificar carne nesse lugar? Os meus filhos, eu estive a enterrar como 2 sementes de vida nesse lugar. E como eu enterrei 2 sementes de vida nesse lugar, não deixo prego nem taxa prejudicar as sementes mais puras que eu desejei plantar. Porque eu vi a beleza que é a gente poder 2 filhos no útero carregar. Eu vi, senti e pude digerir o quão é bom a gente poder amamentar. E se eu posso, essa manjedoura virar, não vou deixar nada o sepulcro dos meus filhos ali contaminar. As sementes puras vão ficar. Não vou deixar os imundos
enxertar com o pensamento que eles estiveram a edificar. Não. Só existe uma maneira da gente a vida levar. É dando a nossa verdade. Da forma como a verdade em nós está. Assim a gente não vai toda hora uma história contar. A gente pode contar de diversas maneiras a mesma coisa. E isso só dá testemunho da verdade que estamos a passar. É sem chance de eu deixar. Sem chance de eu deixar qualquer coisa dos meus filhos, as duas sementes que no meu útero eu estive a colocar para de fato a vida, eu estou falando é a vida deles prejudicar. Corpo, qualquer um pode até lavar, mas a vida é Deus que pode vivificar. E quando eu vi aqueles imundos na minha casa entrar com propriedade do que queriam realizar, imediatamente eu disse para Deus, me tirar qualquer possibilidade de eu ter que enterrar filhos e depois ter que ir em sepulcro de filho entrar e essa dor profunda eu ter que vivenciar. Por certo, Deus me deu o direito de eu simplesmente tirar a pureza que eu estive a enxergar. Assim, se a gente desejar, a gente vai lembrar do Evangelho. A semente tem que morrer para a árvore crescer. Os meus 2 filhos são sementes no meu viver. E isso eu sempre estive a entender. A carne pode apodrecer. Os meus filhos em mim vão permanecer. Do jeitinho que eles estiveram a nascer. Antes daqueles imundos entrarem e fazerem prega e taxa, esquecer do quão é bom a gente viver como uma família linda, como diz o ditado de morrer. Nós fomos aquela família antes daqueles imundos entrarem e matarem. E não vou plantar ilusão. Não existe restauração. Mas existe ressuscitação.
com real sentido de comunhão.